E aqui estamos, meus senhores, para mais uma leitura do capítulo do mangá de One Piece. Vamos agora para o capítulo 1153, um capítulo para mergulhar no passado de Elbaf, possivelmente para descobrir tudo o que aconteceu naquelas épocas que a gente não tinha ideia. Vamos ver agora. Capítulo 1153, o nascimento de Loki. Loki com os seus vários anos, a gente vai descobrir o que aconteceu aqui nesse pedaço do passado e ver se isso aqui já vai dar pistas de poder dele, de coisa do tipo. Interessante. É interessante porque a gente tá pensando, né, o que mudou o Rei Harold. Pode ter sido o filho, né? É verdade. Temos aqui ainda história de capa. A peregrinação de Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita do ouro, volume 37. A Daimyo de Ringo, Kikunojo e a chefe Ocho. Nossa, a gente vai ver todos da Myo agora, pra saber quem é que tá mandando cada parte. E já começa então no passado. Temos o narrador dizendo: junto de Dory e Brog, o príncipe Harald de Elbaf passou sua infância como um pequeno delinquente. E vemos aqui. Tudo aí parece uma coxinha. Eita, pior que é mesmo, né? Até ele que é mais anatômico também parece uma coxinha, mas o Dory e Brog, eles realmente eram um poupançudo da caixa. E através de seu sangue herdado dos gigantes ancestrais, ele tinha um grande corpo, bastante força bruta e status. Tá, então aqui acho que a gente já começou a ver a diferenciação de crescimento dele. Aqui já tinha, né? É que eu achei que ele tava em primeiro plano, mas não. É só porque ele é maior mesmo. Ele já era maiorzinho. Não era tão abismal a diferença, né? Ele era grandinho só, os caras são grandes e aqui já começa a ter a marcar esse ponto de diferença. Antes ele usava um martelinho, aqui, se foi ele aqui no fundo, ele tá com uma espada já. E aqui o Rei Harold, deitado no barco, diz: que saco, fora Elbaf, essa gente é tudo fraca e pequena, não é mesmo, homens? Sim, jovem mestre, o senhor está certo? E tá aqui. Ele já tá com a tatuagem na cara, né? É. E o pessoal teorizou bastante que representaria os 2 casamentos dele, mas pelo visto não, né? Já que ele tá aí jovem e com a cara tatuada já. É, já tava aqui desde sempre, a não ser que já tinha passado muita coisa, mas tá aqui com o grupo dele, todo mundo falando pra ele, com o jovem mestre. Ele deu um tiro de catota? Caralho, é isso mesmo? Ele jogou a catota e matou o tubarão? Tubarão? É um tubarão isso? É o tubarão, pô. Aqui, ó. Achei vem que aqui, era uma ó. pessoa. Não, eu acho que é um tubarão, ó. A ponta do nariz, aqui vem a barbatana das costas, 2 bracinhos. Caralho, cara. Caralho, pobre tubarão. A Doll tá aqui? Não tava. Vocês estão me dizendo que essa aqui é a Doll. Que saudade dessa piada, cara. Que saudade dessa piada. Reino Bant, novo mundo. Tem um pessoal comentando aqui, falando à distância. Certo, cheguem mais perto. Com 10 metros de altura, sua voz é como o trovão e seus passos causam terremotos. Ela vem da lendária Elbaf, da raríssima raça dos gigantes. Seu nome é Ida. Calma, isso aqui é um leilão, né? Que nem Elbaf, que nem Sabaldi. É um circo, olhe. Tá aqui as tendinhas e tal. Então, temos aqui Ida, que estava como uma atração de circo. E ela tá aqui expulsando as pessoas. Saiam de perto da grade! Vocês vão se machucar, hein? O mestre de picadeiro Deve ser a mãe do Loki. tá aqui dizendo provavelmente. E a chifruda também. Ela é ancestral Ela é uma gigante também? ancestral também. Então o Loki... Sangue puro. Tá, agora de eu tô gigante curioso. ancestral. Agora eu tô curioso. E aqui à distância, o Rei Harold vê no binóculo. Eles têm a coragem de fazer dos gigantes um showzinho desses. E fica aqui puto da vida. E aí... Ah tá, a gente teve um corte, mas já deduz-se o que aconteceu. Já tá ele saindo aqui do lugar enquanto o negócio tá destruído aqui no fundo, ó. Fumaça, voando pra tudo quanto é canto. Ah, e o navio dele escrito Elbaf no topo. E aqui ele dando risada. Eles estavam tirando sarro de Elbaf. Tiveram o que mereciam. E tá aqui Ida. Quem é você? Não precisa me agradecer. Eu sou o rei de Elbaf. Nunca que vou ficar parado enquanto ridicularizam a minha terra natal. E aí, ele leva um tapaço na cara pra aprender. E todo mundo grita: mas o quê? Vossa Majestade, Harold-sama. E ele olha... Caralho, que expressão boa. Ele olha com os olhinhos. Agora a gente já sabe o que mudou o Harold, Guto. Apanhar de mulher bonita. Ai, meu Deus do céu, muda todo mundo. Meu Deus do céu, depois da primeira surra, o cara nunca mais é o mesmo. Cadê o chifre dela? Ah, é verdade. Ela não tem chifre. Era aqui... fake. Ah, aqui em cima tá sem chifre também. Então ela botava tiara? É pra vender Tiara, mais? tiara.
porque o povo, pô, nessa época, talvez o pessoal tinha noção de gigante ancestral. Então, se você coloca no circo e diz que é ancestral, olha só, gigante chifrudo, o pessoal fala, opa, gigante chifrudo é muito mais brabo do que um gigante. E tá aqui ela de longe, olhando, observando a destruição e diz, virem esse navio, você tem que se desculpar, muitos foram feridos. Olha aí, olha, é daí que vai vir mesmo a bondade do cara. E Harold responde, você tá louca? Pedir desculpas pra esses bonequinhos desse mini reino? E aí ela desce o cacete nele mais umas vezes. Eu vou te bater. Harold-sama, eu estava trabalhando. Foram eles que me resgataram quando eu naufraguei e estava prestes a morrer. Eles foram gentis o suficiente pra me alimentar até que minhas feridas sarassem e me deram um trabalho, sabia? Olha aí, então a relação é um pouco diferente, porque a gente olhou e falou, não, é um circo. De começo ali, eu pensei em Sabaldi, pensei que era um leilão, mas não, os caras tinham sido gentis com ela. Olha que liçãozinha ela tava rápida, apenas trabalhando. cara. Que liçãozinha rápida de não julgar pela aparência, de não julgar pelo que a gente sabe do restante do mundo. Mas eu te pergunto, olha, se Rei Harold não pôde com os encantos de uma mulher braba, Monkey D. Luffy poderá? Ou é assim que o rei e a rainha se unirão? O último quadro, ela chorando e gritando aos prantos. E como assim, bonequinhos? Você só nasceu com um corpo grande por acaso e é forte por pura sorte? Você é tão convencido que é superior à raça humana? Mas que patético. É por isso que todos os gigantes acabam tendo fama de selvagens como os gigantes de Elbaf. Tome. Você só nasceu com um corpo grande por acaso e é forte por pura sorte. É nessa que o Caba fica acabado. O Caba fala, não, eu sou merecedor, eu sou foda. Não, amigo, você deu sorte. Foi puro acaso. Você não é melhor do que ninguém aqui, não. Foi só um momento de sorte que se teve. Harold acabou de descobrir que é herdeiro. Surpreendentemente, ele descobre agora, sendo um dos únicos gigantes, ou o único gigante ancestral. Foda, foda. E tá aqui, Rei Harold repensando. Eu só nasci grande? E agora vai começar, então, uma reflexão, porra, interessante, cara. Um ponto de vista. Não esperava. Então. Porque, tipo, a gente viu toda essa questão dele o tempo todo, sobre ser foda, sobre o poder dos gigantes e tudo mais, sobre como os gigantes vão governar tudo por conta disso. Mas nesse momento vem, então, uma reflexão, uma mudança e daquele cara. Eu já citei antes, Guto, mas eu citarei novamente o grande filósofo Parturnax, o grande dragão que habita as montanhas de Skyrim. O que ele dizia? O que vale mais, nascer bom ou superar a maldade através de grande esforço? Nenhum dos dois tem que nascer rico? Por exemplo, agora eu tô refletindo, eu só nasci grande? Eu ter voltado pra academia, ter feito um dia, ter ficado com um peitoral estourando, um bração gostoso desse, não é merecimento? É merecimento. Eu ter nascido sabendo dar um beijo tão gostoso. Não tem nada que não seja sorte, pô. Primeiro que pra nascer, a gente já teve que vencer a corrida entre os espermatozoides. Foi merecimento ou foi sorte? Foi sorte. Harold reflete, vendo o navio enquanto encostou de volta na vila e tá tendo uma reconstrução, provavelmente. E fica aqui emburradinho pensando, porque ele nunca tinha sido exposto a esse ponto de vista. Ainda mais de uma pessoa que não teve medo nenhum de olhar pra ele. Porque a gente tinha visto até todas as outras interações dos outros gigantes com ele foram nesse tom de submissão, né? Tava todo mundo abaixo. Ah, Harold, Vossa Majestade, você é o foda, você é o pica, o senhor está certo. E aí ele viu alguém que chegou e meteu porrada na cara dele e falou que ele tava errado. Aí ele começa a refletir de verdade. E ele vê aqui a Ida enquanto ajuda os humanos a construir a cidade. Ela vai aqui ajudando, empurrando coisa. Tem aqui palhaço, tem criança que tá surpresa com o tamanho dela. Tudo acontecendo, o mestre do picadeiro, todo mundo aqui machucado ainda, enquanto eles se juntam pra fazer com que a cidade volte ao normal. Vamos arpar, Harold-sama. Por que vocês estão parados aí, senhor? Aquela cidade é como se fosse uma maquete, não é? Vão ajudar, seus idiotas! Sim, senhor! E aí vai todo mundo correndo pra ajudar na reconstrução da cidade. E o vagabundo que é bom não vai. Tá aqui só mandando. E aqui temos algumas percepções enquanto a galera tava construindo. Como essa arquitetura é diferente, hein? Vamos ensinar isso pro pessoal de Elbaf quando voltarmos. Vamos pedir pra separarem os temperos também. Aquilo era de um sabor que nunca tinha provado antes. E os tecidos, firmes e com uma textura tão detalhada. Como são minuciosos esses humanos, não? Esse é um ponto curioso aqui, que até no Dom que teve recentemente com o professor de história, a gente tava falando sobre as grandes navegações e como elas foram principalmente pra explorar essa rota de tecidos e temperos. Eu até comentei que isso é uma coisa que a gente não tinha One Piece e podia ter, né? Principalmente em torno do Sanji. Mas, tipo, essa página foi cuspido isso. Tipo, ó, pô, isso aqui é um povo diferente, a arquitetura deles é diferente. Vamos ensinar isso aqui pra galera quando a gente voltar.
vamos levar tempero, vamos levar tecido. Tipo, isso aqui é diretamente os frutos da grande navegação, de você ter contato com outras culturas e perceber que aquilo que você tinha em casa não era a coisa mais incrível do mundo, que as outras culturas também conseguem produzir coisas legais. E nas imagens a gente vê aqui todo mundo comemorando, enquanto a parte do circo aqui tava pronta, ele ainda meio com medo, ela chamando ele, ajudando, e eles foram na frente do rei do lugar para que Harold se ajoelhasse pra ele. Caralho, tá aqui. O rei de Elbaf, gigante ancestral, se ajoelhou pra se desculpar pelo que tinha sido feito. E aqui continua, várias criancinhas, as criancinhas no braço dele, as criancinhas apontando, deve estar falando, não, o cara é grande mesmo, olha o tamanho do chifre dele, ele é chifrudo que nem um boi, chifrudo que nem um guto. E aqui o pessoal continua, você precisa olhar pra eles com olhar de igualdade, Harold. Não há nada neste mundo que mereça ser menosprezado. E tá aqui, todo mundo, acidentalmente ou não, com cachaça, com alegria, com diversão, fazendo uma Nika Dance. E então, olha, pelo caminho que a gente tá tendo aqui, ele realmente se tornou um cara bom. Então, é aí que me deixa mais curioso, né? Porque será que ele não era aquele cachorro do governo que a gente tava pensando no fim da vida? Então. Ou ele vai voltar a ser uma pessoa desprezível? Pede desculpa, Guto? Não, pede desculpa, olha que falou que o cara era bandido. Eu falei que o cara era gente fina até. Tinha essa chance. O que eu falei? Que o cara era bandido. Você pediu desculpa pro Jaru já? Não, você nem pediu ainda desculpa pro Jaru. Pede desculpa pro Jaru, olha. Não, pedi desculpa pro Jaru sem insano. Pede desculpa pro Harold agora também. Não, calma aí, não sei ainda. Pode ser que ele volte a ser bandido. Eu acho que não vai ser, não. Tá aqui, você precisa olhar pra eles com olhar de igualdade. Não há nada neste mundo que mereça ser menosprezado. Gostei dessa simbologia também do Nika aqui sendo usado pra um outro significado, né? Além do de liberdade, também pro de igualdade entre as raças. Sim. Porque estão aqui todos sob a luz da lua, dançando, fazendo a Nika Dance juntos. Humanos e gigantes. E tecnicamente a liberdade foi tipo uma liberdade do próprio preconceito que ele tinha contra as outras raças, né? Eu nasci no Soft Blue, na ilha Sanwanai. Aconteceram algumas coisas e eu vim parar nesse mar. Ah, então você atravessou a serpente de sangue? Ah, você tá falando da headline? Sim, é por isso que não consigo voltar pra casa. Calma que aqui tem muita informação já. Aqui tem muita informação. Primeiro, ela nasceu no Soft Blue, ilha Sanwanai. Pela pronúncia, não parece um nome samoano, um nome da como é que chama o continente da Austrália, meu Deus do céu? Da Oceania? Cara, é o tipo de nome que parece das Ilhas Samoa, Havaí, parece alguma coisa assim. E aqui ela tem uma menção à serpente de sangue. A serpente de sangue é a headline. E a gente tinha a serpente no mural. Sim. Juntamente que eles estão aqui com um povo que parece um povo que tem umas roupas e tatuagens que lembram os povos indígenas. E eles vêm com a bandeirinha branca aqui, ó. Tem esse detalhe, ó. Eles vêm com a bandeirinha pra mostrar que eles estão em paz. Eles estão só com curiosidade, né? Uma coisa assim ou não? O pessoal levou ela de volta pra ilha que ela nasceu, né? Ah, tá. Essa aqui é a Ilha Sanwanai, será? Possível. Venha pra Elbaf. Lá não é tão selvagem como você diz. Ah, é? Então eu devo ter tido a impressão errada também. E o pessoal comenta no fundo, o rei realmente mudou. Credo. Mas isso não deve durar muito. E aqui no outro quadro, ele pescando um tubarãozão gigante pro povo da ilha que eles acabaram de encontrar. Eu acho que eles estão navegando pelo mundo mesmo, olha. Estão no caminho até chegar em Elbaf. E aí cortamos pra 105 anos atrás. Elbaf, eu quero pagar por todos os pecados que cometi até agora. Que tem você, Harold? Eu serei o rei que sairá em muitas expedições, mas construirei relações com os países vizinhos e buscarei humildemente aprender com novas culturas. Se aprendermos com o mundo, essa terra também poderá ser ainda mais rica. Caralho. Foda. Mas o Dory e o Brog ainda Ele aprendeu o valor da diplomacia. É. E o valor que os outros povos têm, né, principalmente. Não só, tipo, de que é vantajoso não brigar com eles, mas que é vantajoso realmente aprendê-los. Mas o Dory e o Brog ainda vão continuar sendo brigões do mesmo jeito. O pessoal dá uma risadinha aqui junto. Eles são meus grandes amigos, mas na verdade, eles sempre foram diferentes. São amigáveis com os humanos e ao mesmo tempo seguem o código de honra. Isso é verdade. Não há problema em estar sempre preparado pra lutar, mas se isso acabar sendo uma ameaça exagerada pra outros países, teremos que repensar. Caralho! Curioso. Aqui tá os véis reunidos. Zababababa. Mais que transformação. Bojaja. Bom, os encontros também são parte da jornada. Harold, aliás, Elbaf tem muita sorte. Tá aqui um homem e um país, uma cultura inteira mudada pelo encontro com uma pessoa. Mas é doido que ele se coloca numa posição realmente de, pô, a gente representa a ameaça pra todo mundo. Nosso poder é muito grande. Se isso for um impeditivo
motivo pra que a gente consiga se relacionar com o restante, a gente vai ter que sumir com isso, porque é importante a gente ter contato. O que me leva a refletir o que aconteceu nesse período pra que Elbaf parasse de ter contato com as pessoas, né? Dentro desses 105 anos. Porque pelo que ele diz aqui, parecia que ia ser, tipo, intercâmbio de todo mundo o tempo todo e por aí vai. Eu já tô começando a pensar numa possibilidade, né? Que se essa giganta for de F... O cabo será doida, que a bondade do Harold se mantém? Esse é um bom ponto. Por exemplo, se cada país mandasse seu diplomata pra viver no país do outro, seria possível construir relações muito mais próximas. E tá aqui, ele mostrando a cachaça, apresentando pro povo. Entendi, é como trocar reféns. Que maldade, não é isso? Se as pessoas não se unirem, não tem como dois países se darem bem. Cara, é muito doido ler esse capítulo especificamente agora, né? Pra esse momento do mundo. Sobre diplomacia, sobre troca de culturas, sobre boa convivência. 81 anos atrás, Elbaf, leste, no país da Vila dos Pescadores. A criança nasceu? Parabéns, Ida e Harold. Obrigado. Eu e Ida vamos... Nós não iremos permitir esse casamento. Somente os puros sangue são aceitos na realeza. Calma aí. Ah, meus amigos, eu sinto informar, mas vocês vão todos rodar, tá? Eu sei o futuro de vocês. Mas isso aqui é o quê? Porque assim, ele é o rei, rodar. É o quê? Uma cúpula, uma alta cúpula, tipo de Konoha, que tem os a realeza de Elbaf. Só os gigantes ancestrais aí, todos eles chifrudos. Ah, é verdade. Bem apontado. E aqui... Droga, desculpe, Ida. Isso também é cultura, Harold. Não é algo que a gente simplesmente pode ir contra. Você é bem-vindo à nossa vila, Ida. Vai ser muito bom a gente morando no mesmo país que o papai mora, não é, Haroldinho? É verdade, o Haroldinho é mais velho, olha. É. Tá, então não foi aceito e nesse momento aqui, aparentemente ele aceitou, só pediu desculpa e era isso. Ia ter que viver em outro lugar. Esses caras não vão aceitar a presença dela aí. Aí que vai dar o problema. É, então, porque entra a questão, Haroldinho é o herdeiro do trono? Ele não é um gigante ancestral. Eles vão forçar um casamento pra ele com uma ancestral pra que o Loki nasça grande? Bem possível. Esta é com quem irá se casar, Harold. Uma nobre mulher que carrega o sangue dos ancestrais, Estrida. Ela é digna de se tornar a rainha. Caralho, não... Na página seguinte, cara. Eu venho da Vila Saque, das Terras do Norte. Estou aprendendo as artes da terra e do vento. As artes da terra e do vento? A Vila Saque é perto A giganta ancestral não tem chifre. E tá aqui, Elbaf, Vila Saque, filha de uma figura importante, Estrida. Olha, tem 4 coisas que me chamam muita atenção nisso aqui. Além do chifre que você comentou, ela vem da Vila Saque, das Terras do Norte. Fico pensando em relação à terra do Kaido, que é a ilha de Vodka. Se existe uma Vila Saque, existe uma ilha de Vodka. A ilha de Vodka foi habitada e construída pelas pessoas que moravam na Vila Saque e meteram o pé, e por isso o Kaido tem possivelmente sangue ancestral misturado. É uma possibilidade. Segundo, ela não veste umas roupas de deserto? Assim, é uma roupa de nobre, mas ao mesmo tempo me lembra muitas roupas da Vivi. O salto alto com essa meia subindo e a parte da saia que desce, que é bastante comprida, com vestidinhos finos e tal. É roupa de Valkyria? Mas é doido esses nomes de vilas relacionadas a bebidas, porque a gente tem as pontes também que são relacionadas às bebidas, né? É verdade. Whisky Peak... Eu tenho Whisky Peak também, cara. Ei! Tem Whisky Peak, mas as pontes é Tequila... Tequila Wolf e... Bourbon Wolf, Rum Wolf... Cara, olha, tem alguma coisa aí, cara. Tem alguma coisa. A gente sabia antes a relação da Vila de Vodka e das pontes. Mas essas pontes têm a ver com gigantes? Porque são pontes grandes. Mas e a ponte da Caipirinha? Caipirinha Wolf. Mas eu tô verdadeiramente confiante de que as pessoas da Vila Saque saíram e foram habitar um lugar que se tornou a Ilha de Vodka. E, sei lá, os humanos tomaram o poder e fizeram qualquer coisa com os gigantes. E aí os gigantes que estavam lá acabaram sendo, né, o sangue foi passando de geração em geração até chegar no Kaido. Não sei se é literalmente isso, mas provavelmente tem alguma relação, né? Acho que é isso. Não, pra mim é. Que nem o negócio do povo do Zoro, quando saiu de Wano. Chegou, montou uma vila, aquela vila manteve um pouquinho do nome, passou lá pra frente. Sei. Mas ela tá aprendendo as artes da terra e do vento. Temos aqui uma nota. Sobre as artes de Estrida, no original está escrito Shifu Jutsu, onde os 2 primeiros kanjis representam terra e vento, respectivamente, e o último pode significar arte, técnica, habilidade e magia. Cara, o que é uma arte da terra e do vento? Está no meu destino te amar por toda a minha vida. Por favor, esqueça a mulher do leste e sua criança.
Isso é que... Oh não, a energia tá indo embora pro leste. A boa fortuna de vossa majestade está escapando. Tapem as janelas. Hã? Aquele espelho está na posição de agouro das 5 estrelas. Livre-se dele agora. Ai, cara. Olhe, já sabemos quem vai fazer o acordo com Imu. Quem fez o contato e sacrificou os gigantes, seu marido, seu filho, talvez, e tudo mais. Tá aqui. É cilada, é cilada. Calma, que tem o cavalo, cara. A gente falou sobre esse cavalo. A gente falou sobre o cavalo, olha. Ele falou o cavalo que é marido de Loki, cara. Não, esse é o... em One Piece ele é o cavalo que o Loki matou, né? É, mas na mitologia era outra coisa. Não, na mitologia é outra coisa. Olha, tem a chance dela ser Imu diretamente? Caralho, ia ser muito pica. Será que Loki é filho de Imu? Imu tem uma vibe de jovem mística mesmo. Existe muita chance dela ser Imu, olha. Isso aqui tá me deixando muito maluco. Porque lembra que a gente falou que... Calma, você tirou do nada e já tá aí fazendo um estradalhaço. O Loki conversava com uma pessoa no Zap, que a gente falou a possibilidade de ser Imu, que ia ser muito louco. Imagina ser Imu realmente, e é porque é mãe de Loki, então ela tá tentando manter o contato ali. Nossa, ia ser muito foda, ia ser muito foda, ia ser muito foda. Este aqui é Asla, o cavalo da sorte. É um belo cavalo. O meu clã mandou lhe entregar, Harald-sama. Um cavalo digno de um rei. Eu tenho certeza que ele lhe envolverá em boa sorte. Ele é enorme e tem 8 patas. Porra, não precisa de tudo isso de pata pra um cavalo, cara. Será? Por que esse cavalo tem 8 patas? Pode ser que ele só nasceu assim, mas ele pode ser o cavalo que comeu a fruta do cavalo. É verdade, não tem a fruta do cavalo ainda, né? Não tem. Soldados, levem pro meu quarto todas as joias e ouro que puderem. Serão pra trazer ao rei toda a sorte dos ventos e da terra. E digam aos criados que, a partir de hoje, o rei e eu só faremos as refeições em utensílios de prata. Isso tudo não passa de luxo. Cara, ela chegou mandando... Ah, isso que é foda. Mandou legal. O caba, quando é mandado... É, então, isso que eu ia falar, pô. O foda é que ele é muito mandado, né? É só chegar mandando nele que ele obedece. Mandou e ele aceitou só. Ele obedece. Não é a primeira, talvez não seja a última, mas é só chegar e mandar que ele obedece. Cerca de 70 anos atrás, eram tempos em que, devido à selvageria do mar, o intercâmbio entre as ilhas ainda era extremamente difícil. As técnicas avançadas de navegação de Elbaf eram extremamente atraentes para as outras nações. A gente vê aqui o primeiro take, tá aqui mares revoltos, uns pedacinhos de montanha, o pessoal tentando navegar. E o segundo, tá aqui, Harald, já barbudinho, já mais cansado, já cabeludo, grisalho, segurando um navio e ajudando. Existe uma estrela ao norte chamada Poilstar, que nunca se move. Olha, me refresca a memória. Quando que a gente ouviu falar de Poilstar? Não, mas aí você pode me refrescar a memória, né? Nunca? Não. É que essa é a famosa estrela polar, né? Ela tá sempre visível no hemisfério norte, ela tá sempre alinhada com o eixo de rotação da Terra. Então visivelmente parece que ela tá sempre na mesma posição no céu. Mas aqui, ó, até em One Piece no nosso tem, mundo, ó, isso. Logtown é uma cidade nas ilhas Polistar. Polistar é no East Blue. Não, mas aqui ele tá falando não tá falando disso aí, tá falando literalmente da estrela no céu. Ah, não, sim, mas eu digo, o nome existia em... Não, tudo bem, é um nome que tem em One Piece, mas... Mas se tem uma estrela no céu, deve ficar em cima da ilha, deve ficar no East Blue, apontando pra essa direção, pra terra do Roger. Existe uma estrela ao norte chamada Polistar que nunca se move. Certo. Harald, é verdade que você se encontrou com os Sereianos? Sereianos? Ah, sim. Eu me encontrei com eles, sim. No país daqueles que carregam o sangue dos peixes. Nasceu um príncipe chamado Neptune. Não somente os Sereianos, mas também os homens-peixe e todos os seres do mar. Estavam todos eles festejando bem no fundo do oceano. Tá, ele continuou a jornada, então, pelo mundo todo? É, então ele viajou bem mesmo, né? É, porque aqui a gente viu o ano aqui, né? Aquele começo de ano. Isso aqui o pessoal, né? Tem Poilstar, East Blue, e ele mencionou, ele viu o Neptune nascer, tá? O nosso velho é tão velho assim? 70 anos atrás? Caralho. Ah, ué. Não, a idade bateu. E aí cortamos pra 63 anos atrás, Castelo Aurush, Elbaf. Durante uma das expedições de Harald. Oh, meus parabéns. Deste luz a um menino saudável, Estrida-sama. Seu nome será Loki. Eu já conversei com o rei. Me deixem ver o rosto do meu bebê. Que? Esse era o rosto angelical do príncipe Loki ao nascimento. Tá. Mano. Caralho, o que significa isso, Eiichiroda? Que olhos são esses?
Cara, sim, olhos clássicos de demônio, né? É. Uma pupila rachada ali, uma pupila bem... pupila cortadinha. E aí em volta aqui da íris a gente vê ela rasgadinha pra dentro também com a esclera preta dos olhos. Caralho, cara. É por isso que tamparam o olho dele? O olho dele tinha poderes especiais desde o nascimento? É possível, considerando que tem gente que nasce com olho especial, né? Tem uns... Caralho, o pessoal dos 3 Sharingan olhos. de One Piece veio aí. Virou Naruto de vez. Alguém avisou. Ele é puro ancestral, mas assim, aparentemente, ao que tudo indica, tinham muitos ancestrais puros por aí, né? É, né? Porque ali era uma cultura da realeza só acasalar entre eles, né? E aí ele veio diferenciado. A mãe fica com medo do quê? Que coisa é essa? Vossa Majestade, que medo! Que é essa coisa? Essa coisa não é minha criança. Se acalme, Vossa Majestade. Digam pro rei que o neném nasceu morto. O que diabos tá falando? Essa criança foi amaldiçoada. Olhe bem. Ele não é um monstro. Eu acho que devia ser... Ele é um monstro, né? Imagino que sim. E ela toda mística. Nossa, ela toda mística Ah, de é não sei o quê. verdade, Na hora né? que vê a criança dela nascendo desse jeito... Nasceu com olho de cobra. Não, isso aí é o diabo. Era o cara que tava pronto pra destruir tudo. Olha, se você vê um bebê assim, com os olhos desse, você acha que é o quê? É o anticristo? Eu acho, assim, eu acharia realmente, né, nessa situação dela aí, é difícil não achar que esse bebê aí não é o Nika destruidor de mundo, né? Porque assim, não tem, simplesmente não tem no One Piece poder ocular. Simplesmente você nasce. É, e você nasce com olho de cobra? É, Mas, cara, tipo, faço ideia que é isso, velho. ninguém tem olho diferente na obra, né? Só o Mihawk. Tirando ele. Não, mas não é um olho apenas, o Mihawk, não tem nada. Aham. Só um olho que o público decidiu que é alguma coisa. Mas, tipo, por exemplo, se visualmente várias raças tivessem olhos diferentes, você fala, não, talvez ele é meio... Algum bisavô dele era tritão, os tritões têm olho diferente. Mas não, ele só nasceu aqui todo diferente mesmo, pra esse choque. As pequenas mãos do príncipe de Elbaf, estendidas ao ar, jamais sentiram o calor de outras mãos. Vossa Majestade, pare! Ele é o príncipe! O maior e mais doloroso infortúnio que pode recair sobre alguém neste mundo é ter sua existência negada por sua própria mãe, no exato instante em que nasce. Ouça bem, nenhuma criança nasceu aqui. Caralho. Não contem isso a ninguém. O que pretende fazer? Voltarei pra minha terra. Eu não quero mais dar à luz a criança nenhuma. Vossa Majestade, capitão da guarda, o submundo! O submundo! O que tem? Calma, Ok. calma. Ah, essa criança é o anticristo. Essa criança é o anticristo. Ah, nesse take aqui ela tinha jogado o bebê daqui. Sim, Guto. Essa bolotinha é o Loki caindo. É, pô. E aqui ela correu pra ajeitar as coisas dela, pegar os tesouros, ó, a gente pode ver que ela tá pegando várias coisas de valor, ó. Pegar tesouro, pegar todas as coisas que ela tinha pra colocar no baú e meter o pé. E aqui eles olham no submundo, está a figura do bebê Loki, todo machucado, ensanguentado, seus membros já quase congelando, mas ele permanece engatinhando. E aqui de longe a gente vê o tum-tum. E aí isso aqui é o quê? É umas ondas tá emitindo dele? Pode estar sendo emitido dele. Ele caiu lá embaixo, um bicho tentou matar ele matou o bicho. Caralho, cara. E aqui um grito emana a todos os ares. A rainha Estrida adoeceu gravemente. Você se livre daquela criança. Sim, antes mesmo de seu nascimento, havia uma profecia. O rei Harold um dia será morto pelo seu próprio filho. De novo com essas coisas. Enquanto Harold lutava contra a barreira diplomática entre os países, de novo o governo mundial se metendo. Porque as nações não podem ser livres. Ei, você quer ir lá conhecer o neném? Ele é seu irmãozinho. Se ele não é seu filho, então não é meu irmão, mamãe. Ele é tão fofinho, não fala isso. Todas as desgraças que caíram sobre Elbaf a partir desse período ficariam conhecidas como as maldições de Loki. E Caralho, assim então... foi o nascimento do príncipe das maldições. Ele era um recém-nascido e ele aguentou a queda, matou um bicho lá embaixo e começou a escalar de volta. A mãe ficou doente depois disso, depois de saber o que estava acontecendo. Ela falou sobre a profecia que ela já sabia que ia acontecer. Por isso que ela era pirada na parada da sorte. Ela já tinha essa profecia aí, ela já tava sabendo. E aqui, né, Harold continuava tentando fazer os países se unirem, mas o governo mundial ele tava fazia fora, né, barreira, de né? Elbaf. Ele tava tentando ligar todo mundo e o governo mundial falando, irmão, não vou facilitar não. Aí o pessoal do chat comentando que ela inventou. Será que ela inventou ou que ela sabia? Ela podia saber. Tem as duas possibilidades. Dela já ser pirada nesse assunto porque já tinha uma profecia falando disso, ou ela ter inventado isso pra justificar os atos delas. Uhum. Mas eu acho plausível que já tivesse de fato essa profecia e por isso ela já era pirada na parada da sorte. Não descarto não. Mas eu tô muito curioso, velho, com qual é que é. Tipo, o pessoal tá falando muito de ser filho de Mu, né? Mas, tipo, como? Só se não for do Harold. Assim, eu particularmente
não acho difícil não ser filho do Harold, né? O cara tava aí viajando o tempo todo. É assim que acontece. Quando o cabo sai muito de casa, alguém passa lá. Caralho, e ele cresceu, deve ter feito uma amizade ali com os bichinhos, depois de ter matado muitos deles. Em algum momento da volta de Harold pra terra, pra casa dele, ele acabou descobrindo a existência de Loki. Loki já devia ser grandinho. E aí ele quis abraçar o filho e falar, não, que isso, pelo amor de Deus, é meu filho. Você não podia ter feito isso. É, nossa criança. Mas aí já era uma criança grande. Sim, porque deve ter ficado uns bons anos fora, até o momento que ele retornou e se deparou com essa situação, né? Até considerar o tempo de você sair pra conseguir conversar. E até eles mencionaram as barreiras que tinham de navegação, né? Que era mais difícil ainda do que é hoje em dia. Você sair de país em país, fazendo reunião, tentando conversar, trocar cultura pra fazer amizade e o governo se intrometendo, você vai gastar um bom tempo pra poder fazer isso. Ainda tem a questão do tempo de Elbaf, que ainda pode ser diferente. Mas Loki foi crescendo sozinho. Vamos lá. A gente, quando eu comentei de não ter poderes oculares no One Piece, o pessoal até comentou da tribo dos 3 olhos, né? Que de fato, eles têm 3 olhos e tem o poder da voz de todas as coisas, mas visualmente não é nada, né, diferente. E a gente sabe que é algo exclusivo da raça dos 3 olhos. Visualmente ainda é um olho normal. A única parada que a gente sabe na história de One Piece inteira que é possível que a pessoa simplesmente nasça com um poder especial é a da arma ancestral Poseidon. Então... Que a princesa simplesmente nasceu com poder. Mas a gente já não tinha as outras 2 armas ou tá faltando uma ainda? Sempre fico na Não, a dúvida. gente tinha. Teoricamente tem. Mas, não sei. E se ele for uma das armas ancestrais? Mais uma? Não sei. Cara, pra mim aqui, eu ainda acho que todas as coisas que Loki acabou fazendo foram por acaso, pelas pessoas terem medo dele e acabaram acontecendo. Eu não acho que ele necessariamente vai ter feito muita coisa ruim, mas pra mim tudo que ele fizer de ruim tá com defesa. Eu defendo. Eu passo pano. Eu não acho que o Loki é malvado de modo algum, tipo, ele só foi rejeitado desde o nascimento, né? O narrador até fala aqui pra gente. Tem nada pior do que ser rejeitado pela sua mãe desde o momento do seu nascimento. E aí foi jogado daqui, porra. Ele só sobreviveu. E a gente olhando hoje em dia o Kaido, 60 anos nas costas, fruta mítica de dragão, não sei quantos anos de treinamento de hack. Ah, o Kaido sobreviveu caindo de uma ilha do céu. Tá bom, toma esse bebê recém-nascido. É o mais forte do mundo, não tem o que fazer. O cara é basicamente o Édipo da mitologia. Nasceu com a profecia de que mataria o pai, foi exilado e depois de realmente matar o pai sem querer se cegou. Caralho, Matheus, aqui você trouxe coisa importante, tá? Aqui Legal, você legal. trouxe coisa importantíssima, cara, porque essa é a jornada de Édipo, realmente. Pra mim, a grande curiosidade realmente é o que ele é, velho. O que esses olhos são. Eu, assim, tô considerando bastante a possibilidade de ser relacionado à arma ancestral mesmo. Ou ele não é filho do Harold, velho. E sendo filho desses dois é realmente um negócio aleatório. É, tipo, nessa a gente, pra ser uma parada dessa, a gente ia ter que comprar mesmo a ideia de que, sei lá, que às vezes ia nascer uma criança diferente. Mas é que Poseidon por si só, por existir a lenda de Poseidon, já é muito esquisito, né? Porque é uma arma que é uma pessoa. E é uma pessoa só que tem um negócio um pouco diferente. Sabe, a profecia é muito esquisita. Que vai nascer uma arma, vai nascer uma pessoa que conversa com peixe. E os peixes obedecem. Ao mesmo tempo que pode ser uma profecia determinante de futuro, às vezes é só uma crença. Porque, tipo, né? Tem várias pessoas que conversam com peixe, às vezes um deles vai conseguir conversar com os peixes grandes. E aqui a gente já tem a questão de todo o restante do gigante ancestral e tudo mais. E a gente não sabe o quão... Por exemplo, não sei se um gigante ancestral de 500 anos antes disso tinha essas características físicas, sabe? Se, tipo, eles só pararam de ter os olhos e aí juntou na genética e veio os olhinhos. Tem toda a questão relacionada à má sorte também, né? Esse poder dele tem relação com a má sorte de algum jeito. Eu não sei quanto Oda vai usar disso, mas pra mim eu até usaria isso simplesmente pelo acaso. Às vezes eu colocaria só que o olho dele nasceu desse jeito porque sim. Porque, tipo, quando você nasce com um traço muito diferente e as pessoas depositam em você como se você fosse responsável por azar, vai acontecer um monte de coisa errada em torno de você. Então, porque acontece Guto, um monte de coisa errada em torno de todo mundo e vão botar a culpa em você. Então você tá me dizendo que a lição que a gente acabou de aprender no começo desse capítulo, que o Harold aprendeu, que ele apenas deu sorte de nascer grande e forte, o Loki deu azar? Deu azar de nascer com olhos... com olho diferente. Com olhos, com uma força, não era o normal? Eu acho realmente possível, tá? Olha, a gente tá imaginando, pô, será que ele é demônio? Será que ele é filho? Eu acho realmente possível que ele só tenha um olho diferente. E esse foi o azar que ele teve, de nascer com o olho que a parte branca é preta e ele é um olho mais rasgadinho. E é puramente estético, que pra mim faria bastante sentido com toda a mensagem desse capítulo, né? O Harold tinha o preconceito com os humanos porque os pequenininhos ele olhava daquela forma, a galera que não presta, a gente é superior, a gente é muito foda. E aí ele vai e percebe que não é simplesmente
simplesmente julgar pelas aparências. Ele não pode só determinar que ele é muito foda, sendo que ele só teve sorte. E aí chegar numa situação em que ele volta e recebe o filho de braços abertos, fala, não, ele só tem um olho diferente. Não dá pra julgar se ele é bom, se ele é azarado, se ele é demoníaco, se ele é garoto da profecia, se ele é maligno, simplesmente pelos olhos. Ele só existe. E existir não é um crime. Pode ser essa linha. E a gente vai ficar aí 2 semanas sem saber, porque tem pausa. É verdade, tem pausa na próxima semana. Será que a gente vai ver do Harold? Agora a gente já tem essa informação completa. Eu tô imaginando que ele vai voltar, vai descobrir o que aconteceu, a rainha morreu, vai descobrir que o filho dele tá lá embaixo no submundo, sobrevivendo, comendo tato, e aí ele vai querer buscar soluções pra esse problema. Será que ele vai acabar tornando um cão do governo mundial pra tentar, sei lá, resolver essa questão do Loki? Talvez algo até meio como Kuma. É, interessante. Tentar salvar o filho, aí ele vai conversar com os Gorosei, e aí Mu faz proposta pra ele. Pensando, se por acaso o olho dele for uma coisa especial, o Mu vai conhecer. Se isso for um negócio raro, absurdo, o Mu vai falar, opa, seu filho a gente quer, então tal coisa é importante. Mas eu penso que não, pelo fato de Mu ter, tipo, se fosse um olho, vamos supor, que é um olho de uma arma ancestral, ele é uma arma ancestral absurda. E Mu sabia que ele tava amarrado em Elbaf e ignorou bastante tempo, sabe? E mesmo depois de criança, se ele descobre criança até ele virar adulto, tipo, ele saía pro mar, fazia as coisas dele, e Mu não se importou muito. Então eu acho que vai ser um bagulho estético mesmo. Se ele for uma arma ancestral, tal qual Poseidon, a gente pode imaginar que a cultura que tinha ali de manter a linhagem já era pensando nisso, né? Que uma hora ia renascer a arma ancestral na linhagem dos gigantes ancestrais. Sim. Tal qual a Poseidon na linhagem dos sereianos. E porque ele arrancou os chifres? Será que vai ter alguma coisa pra esse momento? Olha, dele arrancar o chifre. Pode ser tanta submissão ao governo, pô, eles vão poder ajudar meu filho. Ou pode ser o momento em que ele... Ah, não, na verdade... Eu acho que ele vai fazer a limpa naqueles velhos e vai rejeitar o... Talvez ele descubra essa profecia, né, que ela cita, e que é algo que já tinha ali entre o conselho ancestral ali de gigantes ancestrais. Ele, porra, vou rejeitar essa merda, vou arrancar meus chifres e matar esses velhos tudo. É, pode ser bem junto a esse momento, né? Tipo, ele voltando, ele vendo que o filho dele foi rejeitado por conta do negócio desse, e tá lá todo mal acabado. Ele mata todos os velhos, reivindica tanto a sua origem de ancestral quanto a guerra, e depois de ter arrancado os chifres, nunca mais guerreia, e utiliza isso também como uma exposição pública, né? Pra todo mundo dos outros países de fora. Tipo, pô, arranquei os chifres aqui, tipo, um sinal de que não quero mais a guerra. Estamos mudando aqui as bases de Elbaf. Legal pra caralho. Puta de um capítulo. Qual que é a nota, Oli? Dá um 9. Pra mim, um 8. 8 tá bom. Gostei. Guto, pesquise sobre a criança com olho de cobra da série Eu vou baixar Vikings. também, vou dar 8. Não, aí tá querendo imitar. Eita, Oli. Aparentemente existe um negócio em Vikings da criança com olho de cobra. Não, deve ter alguma coisa aí, alguma lenda, né? Sigurd Ragnarsson. Tem até o bebê, inclusive. Ele tem um zóio assim, ó. Um zóio rasgado. Não, se tem na série, então vem de alguma lenda nórdica, né? Bem provável. Lucas Torres mandou 10. Guto, e se Harold nas viagens descobriu algo sobre esses olhos do Loki pra proteger ele, manda o Loki esconder os olhos? E a mãe do Haroldinho tá viva? Eu acho possível que os olhos tenham sido escondidos até pra não ter a mesma reação de todo mundo. Só pra todo mundo não olhar pro Loki com desdém ou achar que ele é diferente e tudo mais. Cara, eu não lembro se o Haroldinho cita que a mãe dele tá viva, mas eu imagino, se ela não estiver viva, até porque eu justificaria o ódio do Haroldin, eu acho que o Loki vai matar a mãe dele por acidente. Ou ela vai morrer tentando salvar ele. Porra, é o submundo de Elbaf, não é um lugar pacífico. Tem um monte de bicho, um monte de coisa. É capaz que ela acabe se envolvendo em situação por tentar ir lá ver ele. Eu não acho que o Loki matou ninguém inocente, não. Não, onde que ele matou? Tipo, ela foi lá tentar ver ele, aí tinha um monte de bicho, ela lutou contra os bichos mataram ela. E aí a culpa cai sobre ele, porque, né, foi por que ela iria lá sozinha? Foi junto com o menino querendo ver. Olha aqui, quer conhecer seu neném? Mas o menino não quer ver. Ah, mas a mãe é assim, não quer ver, mas ela quer mostrar, ele é tão fofinho, vamos lá ver ele. E ela tem um instinto materno, na hora que ela vê um bebê numa situação dessa, ela é uma boa pessoa. Ela, de todas as pessoas de Elbaf, se souber que o Loki tá nessa situação, ela vai tentar salvar ele. Independentemente, podia ter 8 olhos de diabo, ela ia lá salvar. E morreria por isso. Ela é uma pessoa que daria a vida pra isso. Sendo o Loki ou sendo qualquer outro bebê. Caralho, que bonito, que cena maravilhosa. Dela lá tentando salvar ele, acabando sacrificando e falando pro Haroldinho pra não odiar ele. Cuide do seu irmãozinho.